Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana e com ele o estudo da nossa lição da escola sabatina. E desta vez nós estaremos estudando a lição de número 3. Para iniciarmos esse estudo, nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele nos conceda esclarecimento, o discernimento necessário para entender a Sua palavra. Então eu te convido a orar se você não fez. Eu já fiz a minha oração. E neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre o livro de Hebreus. Nas duas primeiras lições, nós já estudamos alguns aspectos do ministério de Jesus, e nessa terceira lição nós continuaremos a estudar sobre Jesus. E desta vez, o tema é Jesus, apóstolo e sacerdote. E a lição está embasada no capítulo 3 e no verso 1 do livro de Hebreus, onde lemos o seguinte: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Estudar sobre Jesus deve ser um princípio na vida de todo cristão. Precisamos conhecê-lo por experiência própria. Ouçam o incentivo que o pensamento central nos dá. Estudem Cristo, estudem seu caráter. Detalhe por detalhe. Ele é o modelo que devemos imitar em nossa vida, em nosso caráter. Caso contrário, deixaremos de representar Jesus para apresentar ao mundo uma cópia falsa. Não imitem nenhum ser humano, pois as pessoas são defeituosas nos hábitos, na fala, nos modos, no caráter. Por isso, apresento-lhe o homem Cristo Jesus. Vocês devem conhecê-lo individualmente, como seu Salvador, antes de poderem estudá-lo como um padrão e exemplo. Percebem a seriedade? Por isso, nessa semana, buscaremos entender um pouco mais sobre o nosso Salvador. Vamos então ao questionário. No primeiro tópico, o tópico de domingo, que está na página 25. Se você tiver a lição impressa, é na página 25. Maior que Moisés é o tópico, é o título desse primeiro tópico. E na pergunta A, está escrito assim: em que sentido Cristo é maior que Moisés? Se você não tivesse acesso ao texto de referência, que é o texto de Hebreus 3, 1 a 6, qual seria a sua resposta? Deixa aí nos comentários. O texto de Hebreus faz menção a Cristo como Senhor. Aquele Senhor que edifica. Cristo é aquele que edifica a casa, e essa casa somos nós. Moisés foi fiel com toda a sua casa, mas como servo. E Cristo é o Senhor. O Senhor, logicamente, é maior do que o servo. Ouça o texto. Algumas partes do texto que eu destaquei. Porque ele é tido por digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Então, nesse sentido, também Cristo é maior do que Moisés. Vamos à pergunta B. Quando devemos entregar nossa vida a Jesus, nosso Salvador? Você há de concordar comigo que essa é uma resposta fácil, né? Na teoria. Pois muitas e muitas vezes
nós rejeitamos a palavra do Senhor. Nós queremos dar aquele jeitinho na palavra do Senhor, querendo dizer que Deus não queria dizer daquela forma ou daquele jeito, né? E acabamos rejeitando a voz do Senhor. E o texto diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Anota, tem algumas partes importantíssimas. Ela é toda importante, mas eu vou ler algumas. E te recomendo que leia também. Ó, que agora, no tempo que ainda chamamos hoje, você se voltasse para o Senhor. Todas as suas ações estão piorando ou melhorando você. Se seus atos estão ao lado de Satanás, eles deixam uma influência que continua produzindo resultados péssimos. Somente os puros, os limpos e os santos irão entrar na cidade de Deus. Cristo está pronto a nos libertar do pecado, mas não força a vontade. Contudo, se a vontade se tornar totalmente inclinada ao mal pela contínua transgressão, ao ponto de não desejarmos mais ser libertos, se não aceitarmos sua graça, o que mais poderá ele fazer? Temos destruído a nós mesmos por nossa rejeição determinada de seu amor. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Que nesse dia possamos refletir sobre nossa condição e abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe e assim nós possamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Amanhã nós estaremos de volta com o segundo estudo e nós aguardamos você durante toda essa semana para termos o estudo completo dessa maravilhosa lição. Amém.